Devido à importância global, à complexidade da obesidade e aos impactos na saúde pública e na qualidade de vida da sociedade, é essencial a discussão sobre abordagens que sejam efetivas para o controle e cuidado dos indivíduos com excesso de peso. Assim como as ações de promoção e proteção da saúde, as ações de cuidado devem considerar os indivíduos, as famílias e comunidades, além das especificidades das faixas etárias, gêneros e das diferentes comunidades. A produção do cuidado é um objeto no campo da saúde que possui como objetivo esperado atingir a saúde e a cura. O cuidado em saúde é realizado a partir das relações entre os sujeitos, situando-se em torno de tecnologias leves, como acolhimento, vínculo e corresponsabilização, possibilitando ao profissional criar espaços que considere desejos e afetos, seus e do usuário. É necessário que a equipe de saúde, junto aos indivíduos e sociedade, se relacionem a fim de fortalecer ações de promoção e cuidado da saúde, e que haja articulação com outros saberes e entre instituições. Todavia, as ações não devem apenas apresentar um enfoque sobre os indivíduos, mas precisam estar voltadas às influências socioeconômicas e culturais que exercem efeitos sobre os estilos de vida. E o importante desafio, atualmente, é o de superar o modelo biomédico que vê apenas o indivíduo e organiza o cuidado de maneira fragmentada, e ir além, propondo inovações e um novo olhar dentro da atenção à saúde no SUS. Nessa perspectiva, uma das abordagens que deve ser realizada pela equipe de saúde para o cuidado da obesidade é referente à promoção do conhecimento dos indivíduos, de forma a ampliar interesses pessoais e empoderá-los sobre suas condições de saúde e as ações que exercem sobre si mesmos. Os profissionais precisam compreender os diversos determinantes dos comportamentos humanos, que são construções sociohistóricas, para desenvolver intervenções de saúde apropriadas e incentivar os indivíduos. E dentro das práticas de saúde, a atenção básica é um espaço privilegiado para o desenvolvimento das ações de incentivo e apoio à adoção de hábitos saudáveis. Cabe ressaltar que essas ações, além de garantir a difusão de informação, devem buscar viabilizar espaços para reflexão sobre os fatores individuais e coletivos que influenciam as práticas em saúde e nutrição na sociedade, lançando mão de metodologias que estimulem o espírito crítico e o discernimento das pessoas diante de sua realidade e promovam a autonomia de escolha no cotidiano, a atitude protagonista diante da vida e o exercício da cidadania. A autonomia implica a construção de maiores capacidades de análise e de corresponsabilização pelo cuidado consigo, com os outros e com o ambiente, sem, portanto, desconsiderar que as soluções para os problemas também passam por ações culturais, políticas e econômicas. Portanto, esta busca pela autonomia demanda ações que fortaleçam as capacidades dos indivíduos e dos grupos para terem o máximo poder sobre suas próprias vidas. O desafio é ajudar as pessoas a buscarem uma adequação entre os cuidados com a saúde e o seu ritmo de vida, incorporando as mudanças possíveis sem, no entanto, deixar que esses cuidados se tornem mais um fator de estresse cotidiano. É importante sempre buscar o equilíbrio. Desse modo, é importante ampliar os conhecimentos pessoais de forma que os indivíduos tenham habilidades para analisar criticamente os fatores determinantes de saúde e identificar recursos necessários para o cuidado e a melhoria da qualidade de vida. A alimentação é um importante determinante do estilo de vida e de saúde, e alimentar-se bem depende, além do acesso, de informação e de escolha. Conhecer mais sobre os alimentos e alimentação é um grande trunfo para fazer escolhas mais saudáveis. Assim, a equipe de saúde deve incentivar e facilitar
a promoção do peso saudável, proporcionando informações relacionadas aos alimentos, sazonalidade e preço. Análise de rótulos para a compreensão da composição do alimento, data de validade e das condições das embalagens e armazenagem. Utilização dos alimentos em preparações práticas, saudáveis e saborosas. Uma das formas de promover informações à sociedade é reforçando os sistemas de apoio social, como na construção de grupos de forma a fortalecer as capacidades individuais e coletivas para enfrentar dificuldades e tomar decisões. A realização de grupos é uma prática que propicia socialização, integração, apoio psíquico, trocas de experiências e de saberes e construção de projetos coletivos. Sua composição deve buscar homogeneidade no que diz respeito à situação de vida pela qual os participantes estejam passando, às suas necessidades e interesses. Os grupos devem ser diferenciados em relação ao gênero, à faixa etária, às necessidades biológicas e sociais. Os objetivos, os recursos e as dinâmicas utilizadas deverão ser adaptados ao perfil de cada um deles. O resultado da avaliação dos estágios de mudança de comportamento de cada indivíduo também pode ser utilizado como critério para a elaboração dos grupos. Com grupos homogêneos, os sentimentos, as ansiedades, os medos e as fantasias podem ser expostos de forma que os participantes, ao compartilharem vivências semelhantes, não se sintam isolados e se identifiquem com outras pessoas que também estão passando pelas mesmas situações. As experiências que incorporam essa prática inovaram de modo a compartilhar as respostas e soluções dos problemas a serem enfrentados pelos indivíduos com sobrepeso e obesidade, retirando-os de uma postura passiva de indivíduos para atores capazes de mudar sua situação atual. As práticas educativas em saúde e nutrição devem ter como eixos centrais a promoção de saúde, compreendida como promoção da qualidade de vida e da cidadania, e o incentivo à adoção de padrões alimentares sustentáveis e que preservem a saúde, a cultura, o prazer de comer, a vida, os recursos naturais e a dignidade humana. Exemplos de temas que podem ser abordados: direito humano à alimentação, segurança alimentar, incentivo à alimentação saudável ao longo do curso da vida, incentivo, apoio e proteção da amamentação, orientações dietéticas para indivíduos e grupos com diversos agravos nutricionais, nutrição e atividade física, nutrição e meio ambiente, relações de gênero, sexualidade e saúde reprodutiva, dentre outros. O usuário chega à unidade de saúde muitas vezes devido a outros problemas crônicos ou sem a procura espontânea. Regularmente, não têm o que dizer sobre eles mesmos, não se percebem e não se reconhecem como obesos. O trabalho com este usuário é conseguir que ele se aproprie do próprio corpo, do que se passa com ele e de sua própria vontade. O estímulo ao autocuidado visa ações do indivíduo dirigidas a si mesmo, constituindo-se em prática de atividades que os indivíduos desempenham de forma deliberada em seu próprio benefício, com o propósito de manter a saúde e o bem-estar. O sentimento de estarem sem saída pesa sobre os obesos, como uma herança destinada, um estigma que pode desencorajar ou impedir o acesso ao trabalho, ao lazer e a outros prazeres. O caminho para romper com o funcionamento passivo é o processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, a busca por uma forma social que lhes permita se comportar como sujeitos, mais do que como vítimas passivas. É fundamental que no processo de produção do cuidado, os familiares sejam envolvidos, motivando-os a lidar com o problema e capacitando-os para auxiliar no cumprimento do plano de tratamento. Nesse sentido, as equipes de atenção básica devem estimular e empregar procedimentos de colaboração entre os atores
profissionais e usuários, uma vez que o autocuidado apoiado pode ser entendido como uma relação de diálogo entre os saberes de cuidar de si e do cuidar do outro, podendo ser desenvolvido individualmente, nos grupos, em consultas coletivas e à distância. O trabalho em grupo pode ser um bom espaço de troca e discussão, que vai permitir ao indivíduo obeso se identificar com experiências e sentimentos vivenciados pelos demais participantes. Espera-se compreender as vulnerabilidades dos indivíduos, conhecer as possíveis explicações para sua condição e estabelecer um horizonte comum de cuidados entre os atores do processo, para assim reduzir sintomas, complicações e incapacidades. Para trabalhar a educação do autocuidado, é priorizada a escolha das necessidades, problemas e prioridades, definidas as pessoas envolvidas e os acordos entre o profissional e o usuário. Uma vez escolhidas as prioridades a serem modificadas, é elaborado um plano terapêutico conjunto para estabelecer um cuidado em saúde compartilhado. O projeto terapêutico singular é um instrumento de organização do cuidado delineado entre a equipe e o usuário, tendo em vista as singularidades do sujeito e a complexidade de cada caso. O compartilhamento do cuidado leva a um aumento na eficácia do tratamento, influenciada pela ampliação da comunicação, fortalecimento do vínculo e o aumento do grau de corresponsabilização. Um projeto terapêutico singular constitui-se, então, em um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas para um sujeito individual ou coletivo, resultando na discussão de uma equipe interdisciplinar, que pode ser apoiada pela equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família. É uma variação da discussão de caso clínico e geralmente é dedicado a situações mais complexas. Projeto de saúde no território. Com o objetivo de conduzir uma qualidade de vida e maior autonomia dos sujeitos e comunidades, o projeto de saúde no território tem como propósito o desenvolvimento de ações efetivas na produção de saúde em um determinado território, por meio da articulação dos serviços de saúde com outros serviços e políticas sociais. A construção do projeto de saúde no território é de responsabilidade das equipes de atenção à saúde, equipe de saúde da família com apoio do NASF e/ou equipe de atenção básica. Porém, não se esgota na elaboração e na implementação, podendo essa construção do projeto ser realizada de forma intersetorial com a participação dos diversos atores sociais presentes e atuantes no território. O projeto deve ter como base os princípios organizativos e as diretrizes do SUS, assim como as ações devem ter como foco a promoção da saúde, a vigilância em saúde, a participação social e a intersetorialidade. O projeto de saúde no território possui como proposta identificar e fortalecer ações locais desenvolvidas no território, a fim de expandir as potencialidades visando a melhoria da qualidade de vida da população e a redução das vulnerabilidades num determinado território. Abordagem familiar. A alimentação é uma das mais tradicionais atividades familiares e muitas vezes os comportamentos alimentares e a obesidade podem ter significados importantes para as famílias. Além disso, as intervenções individuais para modificar a alimentação costumam influenciar a nutrição de outros membros da família, visto que, em geral, os elementos que compõem o padrão alimentar, tipos de alimentos ingeridos e horários, são compartilhados pelos membros da família. No tratamento da obesidade, o apoio do cônjuge e das pessoas que vivem juntas intensifica a efetividade do cuidado e promove o maior sucesso no controle de peso. Em casos de obesidade, a influência familiar é notável
e comumente afeta mais de um membro da família. Quando a dificuldade de lidar com a obesidade inclui a família e quando esse envolvimento leva a mais dificuldades, é fundamental chamar os familiares para a consulta e utilizar-se dessa lente. No entanto, é possível ter uma visão mais ampla do contexto familiar, mesmo com apenas uma pessoa no consultório. É importante que o profissional de saúde esteja ciente das influências familiares, tanto positivas quanto negativas, e que utilize os parentes como um recurso de apoio para as mudanças. Na abordagem da obesidade, ferramentas como o genograma podem demonstrar quem mais é obeso na família, quais os tipos de relações dos diferentes familiares com os indivíduos obesos, se o excesso de peso está associado à depressão ou a outra doença, se existe algum padrão tanto no aparecimento da obesidade quanto na forma de relacionar-se com quem tem obesidade, que se repete por gerações. Outra forma de avaliar o funcionamento da família pode ser recordada por meio do Practice. Ações estratégicas no cuidado do indivíduo obeso. Atendimento. O roteiro de consulta deve apenas orientar o profissional na conversa que ele terá com o público atendido. As respostas serão tanto mais ricas quanto mais o usuário perceber que de fato está conversando com alguém e não sendo interrogado. Portanto, as perguntas devem ser feitas de forma mais aberta e interativa possível, olhando para as pessoas, para que se sintam à vontade para falar de sua realidade. Nem sempre as perguntas devem ser fechadas, mas podem ser oriundas da conversa, a partir de falas sobre as suas condições de vida, suas atividades laborais e cotidianas, sua alimentação. No contato com o usuário, o profissional deve valorizar outros ganhos durante o processo de acompanhamento, como o seu bem-estar, a sua autoestima, o seu humor, a melhoria nos resultados dos exames laboratoriais, a melhoria no sono, na função intestinal, na pressão arterial, na qualidade de vida, ou seja, não se deve centrar a atenção somente nos dados antropométricos, ganho ou perda de peso. O indivíduo deve ser estimulado a aceitar as diferenças individuais. Cada corpo, cada metabolismo tem um ritmo próprio. Assim, a perda de peso, as mudanças na alimentação e no estilo de vida acontecem em tempos diferentes para cada pessoa, sendo de médio a longo prazos. Romper com a expectativa de resultados imediatos evita frustrações e recidivas. O excesso de peso, em alguns casos, está associado à baixa autoestima, à insatisfação com o próprio corpo, à depressão e a distúrbios alimentares. Muitas vezes, o obeso é discriminado dentro do grupo social, que pode ser a própria família, a escola, os vizinhos e os amigos, o que leva a um isolamento cada vez maior e a busca por preencher seu sentimento de insatisfação por meio da comida. Assim, é necessário ter uma atitude positiva de combate aos preconceitos, e é fundamental fomentar uma atitude includente. Abordagens no cuidado da obesidade. Para tratamento dos casos de obesidade, com ou sem comorbidades, é necessária uma oferta terapêutica mais densa. O objetivo da intervenção é reduzir a gordura corporal para um nível que seja acompanhado de melhora no estado de saúde ou consistente com a redução dos riscos e complicações. Espera-se, como resultado, que os indivíduos alcancem o peso adequado com IMC menor que 25 kg por metro quadrado. Chegar ao IMC abaixo de 25 kg nem sempre é uma tarefa possível para todos os indivíduos. Para as pessoas com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, perdas de peso entre 5 a 10% do peso corporal apresenta melhoras significativas nos níveis pressórios e glicêmicos. Importante ressaltar que a participação de uma equipe multiprofissional integrada é fundamental para compreender o indivíduo em sua totalidade, garantindo integralidade do cuidado e resolubilidade no manejo da obesidade. A mobilização dos agentes comunitários de saúde
e a sua participação ativa na experiência são vistas como um componente inovador por contribuir com o autocuidado e a autonomia do usuário. Outro aspecto significativo é o envolvimento de profissionais em formação, como alunos de graduação, mestrado, doutorado, iniciação científica e bolsistas de extensão. Ações de extensão universitária aliadas à investigação científica e com aplicabilidade nos atendimentos contribuem para a formação de recursos humanos que atuem no manejo da obesidade no âmbito do SUS, independentemente do nível de atenção à saúde. Os casos mais complexos de obesidade ou com IMC maior que 40 kg por metro quadrado deverão ser assistidos em serviços de atenção especializada, ambulatorial ou hospitalar, desde que este esteja presente no território. É importante que as equipes de atenção básica mantenham o vínculo com os indivíduos enquanto são assistidos nos serviços de atenção especializada, assim como com as equipes de profissionais desses serviços, de forma a desempenhar seu papel de coordenadora do cuidado na rede de atenção à saúde. Para tanto, é importante a implementação de mecanismos de gestão do cuidado nos municípios e regiões de saúde, como bons sistemas de informação e de regulação, fóruns de discussão de casos e educação permanente dos profissionais. Crianças e adolescentes. O cuidado da saúde infanto-juvenil consiste em um conjunto de ações realizadas em diferentes espaços institucionais nos quais os indivíduos estão inseridos: família, creche, escola, rede de saúde, instituições religiosas, comunidade. Como estes espaços têm influência sobre as escolhas, o consumo de alimentos e a prática de atividade física, é importante a consideração e a atuação dos profissionais de saúde nestes ambientes. O conjunto de ações e a oferta de ambientes sociocultural e afetivo adequados contribuem para o alcance do potencial genético e o bem-estar físico e emocional, necessários para a formação de uma geração saudável, produtiva e feliz. Entre os adolescentes, cabe destacar que eles devem ser parte ativa das ações de saúde, cabendo à equipe atendê-los de forma desprovida de autoritarismo e de soluções prontas. Faz parte do acompanhamento resgatar a sua autoestima para que se possa promover o desenvolvimento de sua autonomia, assim como promover sua participação social ativa em ações comunitárias de seu interesse, protagonismo juvenil, principalmente naquelas relativas à saúde e nutrição. É muito importante também desmistificar conceitos inadequados relacionados às dietas de moda para emagrecer, identificar alterações comportamentais, visto que esta é uma fase de grande preocupação com a imagem corporal. A escola é um ambiente crucial para a promoção da alimentação saudável, pois caracteriza-se por um espaço de troca de informações e ideias. Nesse espaço, crianças e adolescentes adquirem conhecimentos e habilidades, têm contato com diferentes culturas, alimentam-se e educam-se de forma abrangente. Desse modo, a escola tem papel importante na formação de diversos valores e comportamentos, dentre estes, os que dizem respeito à nutrição e à atividade física. Ressalta-se o papel da alimentação escolar, merenda, cantina, na criação e ou incentivo de hábitos alimentares saudáveis. Atividade física. Buscando o desenvolvimento saudável da criança, sempre que possível, os profissionais devem promover a prática de atividades lúdicas que estimulem a atividade física nos diferentes espaços institucionais. Pode-se encorajar práticas rotineiras de lazer segundo a faixa etária, subir e descer escadas, acompanhar o adulto em caminhadas curtas no lugar da locomoção, por exemplo, por veículo, correr, brincar de pique, jogar bola e etc. Ou seja, estimular a realização de atividades físicas também nos momentos de lazer e no cotidiano, aproveitando espaços públicos para a realização de atividades dirigidas às crianças e adolescentes. Os serviços de saúde integrados à comunidade podem promover oportunidades coletivas para o desenvolvimento de atividade física regular
incentivando gincanas, danças, jogos, olimpíadas e outras atividades físicas. Influência da mídia. O público infantil é o principal alvo das propagandas de alimentos, que apelam para desenhos coloridos, músicas animadas, artistas simpáticos e coleção de brindes para chamar a atenção das crianças e estimular o consumo permanente de certos produtos. Por ser uma fase da vida em que a referência familiar é fundamental na formação dos hábitos alimentares, deve-se orientar que os pais fiquem atentos à influência da propaganda sobre a alimentação da família. Cuidado de gestantes com excesso de peso. O estado nutricional adequado de gestantes impacta a saúde das mulheres e de seus filhos. No acompanhamento da gestante, além das questões biológicas e nutricionais, deve-se considerar seu contexto familiar e a rede social em que ela está inserida. O excesso de peso de gestantes, muitas vezes associados ao seu excesso de apetite, não deve ser compreendido apenas como uma necessidade fisiológica, mas principalmente pode estar relacionado à procura por atender outras necessidades por meio da alimentação, como a afetiva. Orientações alimentares apresentadas de maneiras adequadas podem ser efetivas na diminuição do ganho de peso de gestantes com excesso de peso, além de reduzirem intercorrências clínicas como diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, baixo peso e prematuridade. Espaços de discussão devem ser estabelecidos na busca de refletir estratégias facilitadoras para o cuidado nutricional da gestante, que apresenta excesso de peso. É importante propor estratégias que garantam a aderência dessas gestantes à recomendação dietética, bem como a forma como essas orientações serão transmitidas. Finalize os estudos desta aula acessando a apostila deste módulo, onde você vai conferir no capítulo desta aula tópicos como avaliação do consumo alimentar, proposta para o processo de estabelecimento de metas, assim como as estratégias de mudanças de comportamento alimentar e o apoio técnico para ações de controle de obesidade.